Aqui as decisões são recorríveis, tá? Decisões recorríveis. Decisões recorríveis. Quando são contrárias à Constituição. Também em relação à divergência de TREs. Vamos supor que o TRE do Rio Grande do Sul decide uma mesma matéria, e o TRE lá de São Paulo decide outra mesma matéria, pode a decisão ir com recurso especial ao nosso TSE. Tá? Divergência de TRE, inelegibilidades. Alguém da ficha limpa não pode concorrer. O TRE negou a candidatura, recorre ao TSE. Isso aqui, na verdade, é inelegibilidades e também, obviamente, nos outros casos, quando os casos de habeas corpus ou também mandado de segurança, também vai ser poder recorrer ao TSE, obviamente, tá? Então, quem pode o mais, pode o menos, né? Então, assim, nós vamos... importante para vocês lembrarem essa questão. Aqui, recorríveis nesses casos, contrária à Constituição, divergência de TRE e inelegibilidades, tá? Então, essa nossa primeira parte, eu considero mais importante vocês saberem isso aqui, essa primeira parte do quadro. Seguindo adiante, nosso quadro aqui, até vou tirar esse aqui. Se vocês pegarem o nosso resumo, vocês vão ver uma tabela bem grande de competências, tá? As competências deles, tá? Eu vou só, na verdade, aqui esmiuçar, porque senão não daria tempo de eu ficar esmiuçando uma a uma, para vocês terem essa questão. Mas é importante vocês pegarem, tá no acervo de vocês, se vocês na nossa plataforma, o material é justamente para vocês darem uma lida depois do que ficar na aula especificamente, porque senão fica realmente uma coisa muito cansativa da gente ficar falando um a um aqui. Então eu vou passar meio que rapidamente, tá? Por exemplo, aqui os advogados nomeados não podem ocupar cargos públicos, tá? É umas diferenciações. Vale para os dois. Não podem ser demissíveis ou não podem também ser sócios de empresas beneficiadas da administração pública. É uma especificidade dos advogados. Lembra que nós temos dois, tanto no TRE quanto no TSE, então tem essa previsão de que eles não podem ser sócios de empresas beneficiadas da administração pública ou ocupar cargos públicos para serem ministros ou juízes nesses tribunais, tá? O procurador eleitoral aqui, procurador é o MP, Ministério Público. No TSE é o Procurador-Geral da República. E aqui o procurador, o MP, é um procurador da República Regional da República, procurador regional da República. Tem se falado muito dessa figura aqui hoje no país, até por uma questão do julgamento do pessoal da Lava Jato, né, da Operação Lava Jato, que é o que foi agora reconduzido o Rodrigo Janot. É o nosso procurador regional da República. Ele também é procurador eleitoral, procurador lá no TSE. Obviamente que às vezes ele está tão ocupado com essas operações de corrupção que as matérias ficam... ele tem um substituto imediato que atua. É um procurador lá da Procuradoria-Geral da República. Isso é importante para vocês saberem, tá? MP no TRE são os procuradores regionais da República. Tá? Aqui no TRE, o Marcelo Beckhausen é o nosso procurador regional da República. No primeiro grau, aí é promotor estadual. Aqui nós temos federais. Aqui é o vínculo federal. Aqui também
também os procuradores são federais. No primeiro grau é estadual, tá? Então é uma das diferenças. Tem, por exemplo, sessão pública com a maioria dos membros. Então pode cair uma questão da prova, já vi também cair, assim, principalmente quando era aquela certo e errado. No TSE, as sessões são abertas com a maioria absoluta dos seus membros. Tá? Aí tem, assim, realmente, a maioria absoluta certa, a maioria dos membros, para poder fazer a abertura da sessão. Temos umas exceções, o caso, por exemplo, da anulação de pleitos. Vai anular uma eleição lá no município tal. Tem que estar todos os membros presentes, todos os 7 do pleno tem que estar presentes naquela sessão. Mas para casos normais, a maioria já consegue abrir. O que seria uma maioria aqui? 4 ministros já seriam maioria para abrir a sessão. Tá? TSE julga originariamente, competência originária. Por exemplo, eleições para presidente da República e vice-presidente. Começa, como eu falei ali, começa já no TSE. Não teve julgamento de nada da Dilma Rousseff, do Aécio, lá em qualquer um do TRE, tá? Então, por exemplo, registro de candidatura, prestação de contas, vai começar direto aqui. Competência originária. Competência originária do TRE para governador, senador e deputados, federal e estadual. Então, por exemplo, Sartori, aqui no Rio Grande do Sul, governador, teve o registro de candidatura dele, iniciou o julgamento no TRE. Então, a competência originou-se no TRE. Governador, senadores, deputados federais e estaduais. Para vocês aqui, importante vocês não lembrarem que, embora senador e deputado federal atuem lá em Brasília, não começa aqui. A competência começa a nível estadual. Então, isso eu também gosto de perguntar em prova de concurso. É ficar misturando essas competências para vocês saberem que, embora a atuação seja em Brasília, os deputados federais e senadores, eles são eleitos pelos estados. Então, estado tal, então vai começar no TRE, nível estadual. Também eles são conflitos de jurisdição entre tribunais, entre TREs. Conflitos entre TREs só podem ser, vamos supor que um TRE está brigando com outro lá sobre uma determinada decisão, um entende uma coisa, outro entende outra coisa. Quem vai ter a competência para uniformizar é o TSE. E aqui, conflitos entre juízes, entre decisões entre juízes, quem vai ter a competência vai ser o TRE, tá? Também tem a competência para julgar membros, os seus próprios membros, ambos próprios membros, tá? Competência recursal, dos recursos, obviamente, do TRE, e aqui os recursos dos juízes. Isso a gente já viu, serviu aquela nossa escadinha inicial, serviu para vocês verem quem julga as decisões de quem está acima de quem, é importante vocês saberem, tá? Tem a competência do regimento interno. Aqui, gente, o regimento interno, nós vamos ter uma aula específica de regimento interno. Então, regimento interno. Os dois, tem regimento do TSE, quem faz? O próprio TSE. Regimento interno do TRE, quem faz? É o próprio TRE. O TSE não se mete no regimento interno do TRE, por exemplo. Obviamente que tem as limitações da lei, senão eles criariam inúmeros cargos, não. A lei especifica o número quantitativos, mas a forma como ele vai se instrumentalizar, cada um define, fica no seu quadrado, digamos assim, tá? Competência privativa, que se chama aqui. Privativa, a gente já viu também essa palavra hoje. Vocês lembrem que a competência privativa da União, União, de criar leis eleitorais. Então, a privativa aqui, só o TSE regulamenta o seu regimento. Só o TRE também regulamenta, elabora o seu regimento. Tá? Aqui, importante, aprovação. Isso aqui também eles gostam de confundir vocês. Aprovação da divisão de zonas eleitorais.
embora... Pô, falando de zonas eleitorais, quem regula as zonas eleitorais é o TRE, né? Mais próximo do TRE. Mas aqui seria uma exceção à regra. Para criar zonas nos estados, o TSE tem que aprovar. Então o TRE faz um estudo e tem que submeter ao TSE. Por quê? Porque senão se criaria muitas zonas e teria muitos cargos. Então, vamos criar mais um, e ficariam inúmeros cargos e é muito custo. Então, nesse caso aqui, a aprovação da divisão das zonas ficou para o TSE controlar mais essa atuação dos TREs, para não ficar muito extenso, muito grande o número de zonas eleitorais. Tá? Competência aqui para constituir as nossas juntas eleitorais. Nós já vamos falar dela. Juntas eleitorais, a constituição se dá a nível TRE. Tá? Quando essa divisão aqui, eu estou fazendo um resumo do que está nessa nossa tabela. A nossa tabela é um pouquinho maior ainda, tá? Eu estou falando os pontos mais importantes ainda do que tem. Se vocês forem dar uma olhada no Código Eleitoral, realmente há bem esmiuçado. É importante que vocês leiam. Tanto, aqui está de uma forma tabelada, mas eu queria que vocês dessem uma lida no Código Eleitoral após, vocês darem, esmiuçar, porque eles podem cobrar numa prova de vocês, como eu falei, lá uma competência bem pequena de um TRE, por exemplo, e vocês têm que ter esse conhecimento prévio. Tá? Então, por isso que eu peço para vocês também darem uma lida no nosso Código Eleitoral. Aqui a constituição das juntas pelo TRE. Nós temos também aqui a divisão da circunscrição em zonas. O importante aqui, que eu já vi cair em prova, é que vocês não confundam que aqui quem vai dividir o TRE vai dividir, mas precisa dessa aprovação aqui. É isso que eu queria que vocês, como eu já vi cair em prova, eu queria que vocês passassem um asterisco, que é necessária a aprovação. E a questão de vocês tem que colocar essa palavra aqui para estar válida a questão. Então, eles dividem, fazem um projeto e a aprovação é do TSE, certo? Agora, então, de uma maneira resumida, essas seriam as competências dos dois tribunais. No caso, todos os tribunais são 27 TREs e do TSE como um todo. Vamos agora, então, para as competências dos juízes e das juntas eleitorais. Antes de começar aqui, eu queria falar para vocês assim, ó, não se contentem, tá, só com a aula de vocês. Eu tô vendo a aula e o Vitor tá falando tudo. Não tenho que ver mais nada sobre essa matéria. É necessário que após, por exemplo, que vocês vejam a aula de vocês deem uma olhada, peguem lá o código eleitoral, ou as leis específicas da matéria que vocês estão vendo naquele dia e deem uma olhada rápida lá de como a letra da lei fala sobre aquele assunto. Isso é importante para vocês não acharem que vocês saindo de uma aula vão para a prova, mas o Vitor não falou lá aquela coisa assim, porque se eu for falar todo o código, a aula fica, além de ficar insuportável, vocês vão dormir, realmente vai ficar muito, eu não teria tempo suficiente para esmiuçar todas as minúcias do código eleitoral. É importante vocês terem essa noção, porque vocês estão começando o curso agora e realmente tem às vezes achando que só a aula já basta. Não, deem uma olhada no Código Eleitoral. Hoje, leitura daquelas partes da Constituição e dessa parte das competências no Código Eleitoral. Tá? Rapidamente, os juízes e as juntas aqui. Juízes eleitorais e as juntas, as competências. Que é o que eles gostam também de perguntar, por ser mais ainda específico da matéria. Cada zona eleitoral
zona eleitoral tem um juiz. Isso vocês têm que saber. Também tem um promotor. Tá? Cada zona comporta um juiz. Isso vocês têm que saber. Às vezes, um município tem mais de um juiz. Mais de uma zona, por exemplo. O importante é isso aqui. Uma zona é um juiz. Às vezes, por exemplo, Porto Alegre tem 10 zonas. Vai ter 10 juízes. Então é isso que vocês têm que saber. Então, às vezes o município tem mais de uma zona, mas cada uma delas vai ter um juiz. Isso aqui às vezes também cai como uma questão principalmente na prova de técnico, tá? E a composição aqui das juntas é um juiz de direito, não necessariamente é o juiz eleitoral. Juiz de direito, em quase a totalidade dos casos, é o juiz eleitoral também. Mas a previsão legal, que é o que cai na prova de vocês, é que, quer saber, eles colocam lá, é o juiz eleitoral que é o... Não, é um juiz de direito e mais 2 ou 4 cidadãos de idoneidade moral. Eles colocam aqui. Então, por que 2 ou 4? Porque daí forma um número ímpar, não dá empate. Vamos supor que tenha lá que uma apuração de votos tenha dado algum problema, tem que fazer uma definição. Vale o voto, lá aquele voto escrito no manual. Vale aquele ali, não vale aquilo ali. Aí a junta vai decidir se vale ou não vale, por isso que não tem que ser um número ímpar. 1 mais 2, que é a maioria dos casos, ou 1 mais 4, que é a minoria, mas também pode acontecer, que vai formar ou 3 pessoas ou 5 pessoas, tá? 3 ou 5 pessoas, para dar ímpar. Essa é a composição das juntas eleitorais, tá? Aqui nós também temos a figura das zonas eleitorais, os chefes de cartório. Muitos de vocês vão ser chefes de cartório quando entrarem no TRE, tá? Vão lá no determinado município, né? Assim, eu também já sou chefe de cartório já há muitos anos lá em São Leopoldo. Então tem para vocês terem uma noção de que quem normalmente controla a parte de logística, de administração toda, é o chefe de cartório. O juiz fica mais com a parte jurisdicional pura no primeiro grau, tá? E aqui a nomeação é 60 dias antes. O chefe de cartório existe para todo sempre, né? Ele é nomeado, vai designado pelo TRE e vai ser nomeado para todo sempre. Aqui o período qual período? 60 dias antes da eleição. Tá? São nomeados os componentes da junta eleitoral e eles funcionam, digamos assim, nessa função, até a diplomação. A diplomação é o fim da junta eleitoral. Então, é a última competência, digamos assim. Então, seria o fim daquela junta eleitoral, seria no momento da diplomação, tá? O que mais que eu posso dizer para vocês? Aqui, uma das competências, julgar crimes eleitorais, por exemplo. Crimes. No nível municipal. Então, vocês, por exemplo, cometem alguma fraude lá na hora de se alistar o eleitor. Se o MP denuncia vocês vão ser julgados por aquele juiz eleitoral. Julgar os crimes naquele âmbito municipal, julgar habeas corpus, mandado de segurança, a nível sempre municipal, tá? E aqui nós temos a competência de nomeação dos membros da junta, que seria, além desses membros diretores, nós temos os nossos auxiliares, que seriam os nossos escrutinadores. Quem é mais antigo, tem muitos alunos que já participaram das eleições lá de 94, 98, assim, tinha muita eleição por voto impresso, voto manual. Antigamente o voto era manual. Isso aqui foi definido na época da eleição manual, tanto que o código é de 65. Então, os auxiliares da junta, os escrutinadores, eram aquelas pessoas que ficavam contando os votos depois da apuração. Fulano, que se reuniam nos ginásios municipais e ficavam, se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver isso. E aí ficavam lá o pessoal votando, às vezes ficava dias para apurar os votos, imagina, milhões e milhões de votos. Então a nomeação desses escrutinadores é pela junta eleitoral. Hoje a gente pega lá e pega
pendrive da urna e coloca direto no sistema. Isso aí dura muito rápido, né? A apuração que vocês também já sabem disso. Mas isso aqui foi feito na época da eleição manual, tá? O que mais aqui? Vai dividir as zonas em seções. Dividir as zonas em seções. Em seções. O que são as nossas seções? Quando vocês pegam o título de vocês eleitoral, vocês vão ver zona, se votam aqui em Porto Alegre, lá no centro, zona 1, primeira zona Porto Alegre, seção 125. Aí a seção que divide as zonas, no caso aquele do município, em seções, salas em que vai ter as votações, é o juiz eleitoral, uma das competências, tá? E aqui é uma das competências resolver problemas de contagem de votos. Também temos outras competências. Julgar o registro de candidatura, prestação de contas de prefeito e vereador. Ano que vem é uma eleição municipal. Então quem vai ter mais competências ano que vem são os juízes e os cartórios eleitorais. Eles vão fazer todo o julgamento dos registros de candidatura de todos os candidatos a prefeito, todos os candidatos a vereador. É uma competência presente aqui nos juízes eleitorais. E as juntas? As juntas têm mais a ver com o momento do voto. A definição do voto, lá da apuração, quem vai diplomar. Então aqui uma das competências também é diplomar os eleitos. Então, uma das competências das juntas. As juntas têm muito a ver com eleição, competência, tá? E aqui, como é uma atividade jurisdicional pura, juízes são uma competência por julgar as prestações de contas. Então, essas nuances é que vocês vão ter que ter noção. O que é? A junta ela normalmente serve mais para esse períodozinho ali das eleições, os dias da eleição, a apuração, o dia lá para decidir se tem um problema numa urna, o que faz, assim, tudo é mais essa questão bem restrita. O juiz ele existe como um todo, ele existe até em épocas que não são eleitorais. Então por isso que vocês têm que ter essa diferenciação, tá? Tudo em relacionado ao processo jurisdicional, juízes e juntas mais relacionada ao período eleitoral puro, até os dias das eleições e lá da diplomação dos eleitos, tá? Então nós vamos agora, nossa próxima parte seria a resolução de questões, tá? Vamos lá.